Oi, pessoal. Boa tarde, todos me ouvem? Beleza. Bom, vamos começar aqui nosso webinar. Hoje vocês estão vendo uma carinha diferente por aqui. A Karine, que costuma apresentar os nossos webinars, hoje ela não pôde comparecer, mas eu estou aqui com vocês para começar o nosso webinar. Deu um tempinho para todo mundo ir chegando. Então, bora começar a falar sobre NR1. Bom, agora passando pela nossa agenda de hoje, a gente vai começar com a nossa introdução do webinar, depois a gente vai falar o que é NR1 e saber um pouquinho mais dela, de onde ela vem, o que ela come, o que ela faz, e depois a gente vai falar como que a Factorial pode apoiar você nesse tema. E por fim, a gente tem uma surpresa para vocês conseguirem colocar em prática de acordo com a necessidade de cada empresa. Fechou? Bom, então, seguindo aqui, a gente continua com as nossas agendas mensais, com os nossos encontros exclusivos para vocês, nossos clientes, e o objetivo é descomplicar ali o dia a dia, pois a gente sabe, né, é muito difícil, tanta coisa acontecendo de uma vez, e nem sempre a gente tem tempo de se atualizar sobre tudo que está acontecendo, ainda mais no mundo do RH, que toda hora tem mudança. E, além disso, a gente já falou sobre outros temas bem legais aqui sobre a nossa plataforma. Então, se por acaso você perdeu algum e quer revisitar, ou até participou e quer ver de novo, tem o QR Code aqui na tela, só você escanear, ou a gente vai enviar também o link aqui com a playlist no chat, para vocês conseguirem conferirem as edições anteriores. E também, como o tema é NR1, a gente tem a página completa no nosso blog que traz essas e muitos outros assuntos para facilitar a vida de vocês. Então, novamente, quem quer saber mais sobre esse assunto ou até outro assunto, o nosso blog está completo e atualizado com todos os temas que vocês precisam saber. Mais uma vez, escaneie o QR Code ou link nos comentários, vocês perceberam que a gente adora um QR Code. E bora lá, agora sim. Para não tomar muito tempo de vocês, esses são os nossos apresentadores de hoje. Acredito que muitos de vocês já devem conhecer o Matheus Belchior e a Giovana Fedônio. Ambos são gerentes de contas aqui da Factorial. E para começar, vou chamar aqui a Gi para trazer um pouquinho mais sobre a NR1. Então, Gi, o palco é seu. Conta mais um pouquinho para a gente. Ai, que ótimo. Boa tarde, pessoal. Todos bem? Bom, o que é a NR1? E por que ela é tão importante? Vocês conhecem, já ouviram falar sobre? Reaja aqui comigo para eu contar um pouquinho dela. Ai, que bom, estou vendo vários joinhas, então está todo mundo alinhado comigo, amei. Bom, a NR1, ela é uma norma regulamentadora e ela é a base de todas as normas de segurança e saúde do trabalho no Brasil. Ela é essencial porque deixou de focar apenas nos riscos físicos para gerenciar o ambiente organizacional como um todo, identificando o que pode causar o adoecimento no trabalho. Essa norma, ela exige que as empresas gerenciem os riscos do ambiente, garantindo uma estrutura, acompanhamento e ação protetiva. Por enquanto, então, a gente já sabe o que é a NR1, certo? Pode passar o próximo slide, Dê. Então, contei para vocês um pouquinho. E aí, gente, o que a NR1 atualizou, né, e quais foram as principais mudanças nos últimos anos? A NR1, ela começou em maio do ano passado, e ela ficou esse período até maio desse ano, como uma forma consultiva para que os RHs conseguissem se adaptar. O que são essas mudanças? Né? Ela visa a inclusão obrigatória de riscos psicossociais no gerenciamento dos riscos organizacionais. E aí, esse é um programa de gerenciamento, que ele vai focar tanto na saúde mental, assédio, sobrecarga de trabalho. A nova norma, ela exige a identificação, avaliação e prevenção desses fatores até maio desse ano, que aí vai ser quando as fiscalizações vão se tornar punitivas, tá bom?
Até quando as empresas em si, né, precisam estar com a conformidade? Esse foi um ponto e o motivo da gente marcar esse webinar, porque para a gente conseguir se organizar, enfim, alinhar com vocês, mas a atualização da norma, ela começou a ser aplicada, como eu disse, em maio do ano passado, em caráter educativo, para orientar as empresas, mas as fiscalizações oficiais incluem as autuações e penalidades para quem não estiver na conformidade. Então, as empresas que utilizam o período atual, a ideia, a nossa recomendação é que a gente consiga estruturar esses processos, amadurecer a gestão antes do início das sanções que vão acontecer em maio. Combinado? E agora eu trouxe um pouquinho do contexto do que é a NR1, mas e a factorial na prática? Vamos aprender com o meu colega Matheus? Isso aí, Gi, muito obrigada pelo seu overview. Como eu falei, gente, quem quiser saber um pouco mais a fundo, é só entrar no nosso blog que tem as informações completas. Mas agora, Matheus, é com você para mostrar a prática, que é o que a gente gosta de ver, né? Você. Olá, gente, boa tarde, tudo bem? Matheus aqui. Prazer estar prazer estar vendo todo mundo aqui. Estou um pouquinho nervoso, primeira apresentação que eu faço no webinar, tem bastante gente. Vamos lá, estou vendo algumas carinhas aqui conhecidas, uns nominhos também, estou muito feliz de vocês estarem aqui com a gente. Deixa eu compartilhar minha tela e vamos colocar a mão na massa. Mostrando então aqui já o meu ambiente da Factorial, está todo mundo conseguindo ver? Beleza. Primeiramente, gente, a exigência da NR1, ela vai pegar em várias questões, em vários módulos que a gente tem aqui na Factorial, tá? Então, eu vou mostrar um pouquinho de cada módulo que faz sentido com a NR1 e os porquês e como que a Factorial vai atender, tá? Primeiro, eu estou aqui na parte de desempenho. Vocês já tiveram um webinar sobre desempenho, tá tudo no link, a Andresa disponibilizou. Se vocês tiverem dúvidas e precisarem do link de novo, a gente fornece para vocês, tá? Mas eu vou dar um overview aqui a parte de desempenho bem rapidinho, só para mostrar. A exigência da NR1 para avaliação de desempenho é ter clareza de papéis, responsabilidades e metas compatíveis com a função, né, para evitar pressão excessiva, conflitos e insegurança. Por que eu estou mostrando essa tela especificamente? Né, porque aqui a gente tem a questão de objetivos dentro da Factorial. Então, como que a Factorial vai atender? As competências são vinculadas aos cargos. Quando eu lanço uma avaliação de desempenho, eu posso ter a funcionalidade, selecionar ela, para que tenha uma avaliação de competências. E quando eu crio um cargo dentro da Factorial, eu posso já criar competências que fazem sentido para esse cargo, né? Então, a Factorial tem a inteligência de pegar a pessoa que vai responder a avaliação e já puxar as questões linkadas com a competência que eu criei lá no cargo. Depois disso, a gente tem também a questão de objetivos e metas. A gente consegue separar metas ali por ciclos, então posso criar um ciclo semestral, um ciclo trimestral, e dentro desses ciclos linkar objetivos. E aí, dentro dos objetivos, eu construo um plano de ação para o meu colaborador. Com isso, então, as metas ficam estruturadas, a definição de objetivos claros e mensuráveis, conectado à responsabilidade desse cargo, um histórico de feedback, então registro contínuo de avaliações, comentários e acordos entre o líder e o colaborador. Também é gerado PDIs a partir dessa avaliação, e aí tanto o gestor quanto o colaborador vão sentar juntos e elaborar um PDI, né? Então, elaborar as metas, os objetivos e os planos para até a próxima avaliação. Né? Aqui na Factorial, a gente tem avaliação de desempenho todo semestre e uma avaliação de ritmo no meio para ir acompanhando esses objetivos. Quando chega na próxima, a gente avalia tudo que foi discutido na última. Então, eu sinto como colaborador que eu sempre estou sendo direcionado da forma correta, né? E fica tudo registrado e documentado. Como a gente pode ver aqui, esse objetivo, aprimorar o RH e o desenvolvimento dos colaboradores. Isso aqui é um objetivo mais para RH mesmo, né? Então, aqui, aumentar o índice de satisfação dos colaboradores em 10%. Então, a gente tem aqui a meta de atingimento, que é 100, e mais legal ainda, a gente tem o detalhamento desses resultados, onde a gente consegue acompanhar a evolução, tá?
Mais informações sobre toda a estruturação de avaliação de desempenho linkado com as metas e objetivos, vocês podem ver no webinar. Eu não vou me estender muito aqui para a gente não passar muito do tempo, tá? Mas então, lição aqui com a NR1 e a avaliação de desempenho, a Factorial consegue transformar a avaliação em uma ferramenta de organização de papéis e metas, documentando essas expectativas e as ações de desenvolvimento. Isso vai reduzir o risco de cobrança abusiva e conflitos, mostrando para a auditoria que a empresa gerencia o desempenho dos colaboradores de uma forma estruturada e preventiva. Tá? Próximo, vamos aqui para a parte de engajamento. Engajamento tem muita coisa legal e muita coisa que se encaixa e que é necessário para a NR1. Tá? Vamos começar então com, deixa eu ver aqui, reuniões de one-on-one. São as reuniões de alinhamento. Reuniões de one-on-one é o meu gestor e eu, né, subordinado. E eu vou mostrar para vocês o que a IA, junto com a reunião de one-on-one, que ela tem a IA junto ali, consegue fornecer para a gente. Né? Então, você consegue agendar e ter um registro formal dessas reuniões entre o líder e o liderado. Deixa eu pegar aqui uma outra pessoa, Isabela Infante. Então, você consegue, né, fazer esses registros, você tem uma transcrição automática desses registros de acordo, facilitando o acompanhamento do que foi combinado, e também você consegue vincular ali os one-on-ones com as metas, PDIs e os temas que são recorrentes de bem-estar e carga de trabalho ali com o colaborador. Né? Então, na parte de one-on-one, forma um sistema de monitoramento contínuo do ambiente, o que é exigência ali da NR1. Tá? Então, como vocês podem ver, aqui mostrando na prática, eu estou no ambiente demo, tá? Então, a Helena, que é o perfil que eu estou, esse one-on-one é online, tá? Você entra nesse one-on-one, você clica aqui em entrar em reunião, e aí você já abre uma videochamada igual a gente está aqui no Meet, com uma IA também para fazer a transcrição e puxar outros pontos importantes. Vou mostrar para você, ó. Ela te trouxe resumo dos objetivos e progresso, obstáculos e riscos atuais da Isabela, sinais de estresse e esgotamento, medidas concretas de apoio. Então, ele está auxiliando o gestor a ter uma medida, a ter uma ação após esse one-on-one, né? Um direcionamento. Quando eu clico aqui nesse botãozinho do chat, ele ainda consegue me trazer tudo isso que eu falei para vocês, além de tarefas pendentes, sinais de esgotamento, e eu posso perguntar qualquer coisa sobre esse one-on-one que o chat ele vai buscar na transcrição e me responder, tá? Então, essa é uma parte bem legal aqui de reunião de one-on-one, para ter esse acompanhamento. E o que mais? A gente está só começando, vamos para Pulso. Tá? Eu preparei aqui esse ambiente para mostrar para vocês, mas basicamente o Pulso, o que ele faz? Quando você, colaborador, vai bater o ponto de saída, aparece na tela da Factorial uma opção para você escolher como é que você se sentiu nesse dia, né? Com a opção de colocar também comentários. Então, como a gente vê aqui, tem esse relatório de um dashboard de tendência de participação, né? E aqui dentro você consegue ver o valor do pulso. Então, ele vai mostrar essas carinhas de ok, ótimo, não muito bem, ou bem. E aí, os colaboradores, tendo essa confiança e liberdade, eles conseguem ir lá e colocando como que eles se sentiram no dia a dia e também adicionar um comentário. Com isso, a própria Factorial, a IA da Factorial, gera relatórios. Então, quando a pessoa coloca um comentário, ele consegue reconhecer do que se trata esse comentário, do que se trata essa resposta. Então, aqui, tópicos, reconhecimento não financeiro. Então, a Daisy estava se sentindo muito feliz no dia de hoje, porque ela foi promovida no trabalho dela, foi premiada, desculpa, e aí ela está muito feliz por ser reconhecida. Já o Charlie, ele não está muito bem, porque teve muita demanda, só tinha ele e o colega dele no trabalho disponível, então eles estão aqui respirando por aparelhos, basicamente, no dia de hoje. Então, aqui a gente consegue ter esse monitoramento, né, com pesquisas curtas e recorrentes, para medir o bem-estar, engajamento e a percepção da carga de trabalho em tempo quase real, né? Além de ter alertas rápidos aí, quando um time apresenta uma queda brusca nesses indicadores, tá? Passando para pesquisas agora, né? Pesquisas de clima, qualquer outro tipo de pesquisa a gente consegue criar aqui, né? E na pesquisa, elas podem ser anônimas e customizáveis para medir o clima, segurança psicológica, carga de trabalho e até relação com a liderança, né?
Entrando aqui nessa pesquisa de clima, vamos vir aqui em participantes. Ele me dá a lista desses participantes. Em respostas, essa pesquisa está anônima, então a gente não sabe quem respondeu aqui. A pesquisa fica nessa base. E aqui em análises, a gente tem um resumo dos resultados. Então, a pergunta, né, vamos falar sobre você. De 1 a 5, como você tem se sentido ultimamente? Tivemos uma resposta aqui de 2, então não está muito feliz. Aqui foram 2, aqui foram 4. Então, basicamente, está todo mundo até que bem, né, aqui nessa pesquisa. Aqui a gente pode ver que esses dashboards de tendência, elas mostram a evolução dos índices por área, por carga e por unidade também, tá? A parte de pesquisa é isso. E NPS. NPS é muito importante, olha. A gente tem aqui como está sendo esse NPS, então ele está com valor -8, precisa muito melhorar o NPS dessa empresa. Tá? A taxa de participação está muito baixa, foram 36 colaboradores inclusos nessa pesquisa e só 12 responderam. E aí a gente vê a distribuição dessas respostas. A NPS é uma pesquisa ali de satisfação com o trabalho, né? Deixa eu ver aqui, para mostrar para você como que é configurado. Essa aqui é a NPS, ó, satisfação do colaborador. Então, a pergunta, aqui na Factorial, a NPS, ela segue essa estrutura, não dá para alterar, tá? Então, sempre que você lançar, vai ser dessa forma que vai sair a pesquisa. Em uma escala de 0 a 10, qual é a probabilidade de você recomendar a nossa empresa? Então, qual a probabilidade de você, como colaborador, recomendar essa empresa para outra pessoa, para algum candidato, ou qual é o sentimento geral sobre essa empresa? Você pode marcar aqui e até colocar um comentário. Lembrando que de 9 a 10, a pessoa que responder, ela é promotora, então ela promove a sua empresa. De 8 a 7, se não me engano, vamos ver aqui. De 8 a 7, essa pessoa é passiva. Ela trabalha, não tem muita insatisfação, mas ela não promove. Não é uma pessoa que vai divulgar a sua empresa e fala muito bem o tempo inteiro, basicamente, né? E o detrator é de 6 para baixo. Então, o detrator é aquela pessoa que precisa de atenção, é um sinal de atenção mesmo, de risco, possível risco, para como que está o clima mesmo dentro da empresa, tá? Então, isso aqui é uma boa medida para você acompanhar a evolução do bem-estar ali psicossocial, do ambiente de trabalho de uma forma geral, né? Por exemplo, se eu lanço uma pesquisa agora no começo do ano de NPS, ela me traz um resultado negativo, eu vou lançar novamente daqui 6 meses e ela pode mudar esse resultado. E aí eu consigo medir o que eu fiz, o que a empresa fez como RH, como gestão, como administração, para melhorar esses indicadores, ou para piorar, dependendo do resultado, né? Então, e aqui a gente tem um painel também de insights completo, que vai trazer o que foi de NPS, a pontuação da pesquisa de clima e a taxa de rotatividade, tá? Essa taxa de rotatividade também é muito importante, e fora essa taxa de rotatividade aqui, a gente consegue criar outras taxas de rotatividade, outros gráficos, da maneira personalizada que vocês quiserem, através do nosso relatório de análises, mais aqui embaixo. Eu já vou mostrar para vocês, tá? Gestão de férias e ausências. Isso também é um tópico muito importante, porque a exigência da NR1 atualmente é de um controle de jornada, pausas, férias e afastamentos, prevenção de sobrecarga, fadiga e estresse ocupacional, além de monitoramento de padrões que indiquem risco, aumento de atestado, faltas recorrentes, picos de banco de horas e enfim. Também houve um webinar sobre toda a gestão de férias. Eu não vou me aprofundar no funcionamento dos contadores de férias, de ausência, nem nada do tipo, mas eu vou mostrar para vocês o que a gente tem de relatório que a gente pode criar para poder fazer esse acompanhamento, tá? A Factorial consegue deixar um controle centralizado de ausências e férias e afastamento, com registro por colaborador, área e período. Também traz dashboards de absenteísmo, com visualização de taxa de ausência por mês e por equipe, tipo de ausência mais frequente, então se é a doença, se é atestado, se é falta injustificada, concentração de ausências em determinados dias ou áreas. Então, por exemplo, aqui temos um absenteísmo por equipe, tá? Tipos de ausência mais frequentes, então aqui as mais frequentes são trabalhando em casa e licença médica.
também está tendo aqui as férias, né? Normal. A gente pode tirar também. Concentração de ausência por dia na semana. Isso aqui é muito interessante, né? Porque, pô, tá tendo bastante recorrência de ausência aqui na segunda-feira, na quarta e na quinta. Domingo nem se fala. O que está acontecendo? Né? Que tipo de ausência é essa? A gente pode investigar. Colaboradores ausentes mês a mês. Então, eu acho muito interessante essa parte de widgets, onde a gente tem 4 opções aqui de construção e todos eles a gente pode criar todos esses gráficos, tabelas e relatórios aqui. Tá? Isso aqui vai servir como um acompanhamento, um relatório de tendência que mostra a evolução de afastamento, permitindo identificar áreas com maior risco de adoecimento, possibilidade também de configurar políticas para evitar o acúmulo excessivo de horas, garantir um descanso adequado. Então, qual que é a ligação, né? A gestão de férias e ausências aqui vai permitir enxergar todos esses padrões de sobrecarga, adoecimento de forma antecipada, apoiando decisões preventivas. A gente sempre quer prevenir e não remediar. A gente não quer chegar num patamar onde essa situação já está muito difícil, né? Então, com a Factorial, com esses relatórios, a gente consegue antecipar todos esses problemas. Eles servem também como evidência de que a sua empresa monitora a jornada e afastamento, como parte da gestão de risco ocupacional e psicossocial, que é o que a NR1 basicamente pede o tempo inteiro em todas as linhas que ela traz, né? Uma coisa muito legal agora que chegou na parte de treinamentos, que é o nosso LMS, e aí vai linkar com a exigência da NR1, na capacitação adequada às funções, treinamento contínuo e atualizado em segurança, saúde, prevenção de riscos, incluindo os psicossociais, e um registro documental de treinamentos obrigatórios, quando houver uma auditoria. Como é que a Factorial atende? Um registro formal de todos os treinamentos por colaboradores. Então, vamos olhar aqui. Resolução de conflitos, grupo de treinamento, taxa de conclusão. Ó. Então, os participantes aqui da edição de fevereiro desse treinamento, todos participaram. Eu tenho essa visualização aqui. Né? Além disso, em pesquisas, a gente tem teste de conhecimento, eficácia desse treinamento e satisfação com o curso. Então, isso aqui tudo mapeando como é que foi esse treinamento, a taxa de participação. E lembrando, o que não tiver aqui, a gente consegue criar de relatório em análises, tá? Através daqueles construtores de widget e construtores de relatórios. Então, a gente tem uma gama de possibilidades aqui, né? E aí isso vai ajudar na definição da validade para cada treinamento, alertas automáticos de reciclagem antes do vencimento. A gente consegue também emitir certificados após a conclusão do curso. Então, após a pessoa concluir a última prova, o último teste, chega um fluxo de trabalho para ele automático, onde vai ser emitido um certificado que ele precisa assinar e vai ficar ali na pasta do colaborador, na pasta de certificados, né? Então, a gente vai ter também relatórios de conformidade, que mostra quem está em dia e quem está em atraso com os treinamentos que precisa fazer, tá? Isso a gente consegue segmentar por área, cargo ou unidade. Então, ligando ali com a NR1, né, o LMS, o treinamento, garante a rastreabilidade total da capacitação, permitindo comprovar de forma rápida e organizada que a empresa cumpre as exigências de treinamento da NR1. Isso vai reduzir risco de sanção, de multa, por falta de documentação, e mostra que a empresa está investindo na prevenção de forma contínua, por meio dessa formação. Beleza. Agora, vamos para o canal seguro, nosso canal de denúncias, tá? O nosso canal seguro está aqui, mas antes eu vou só mostrar a configuração para vocês. Canal seguro. Essa aqui é a visualização do administrador, tá, gente? E aqui, o administrador, ele precisa colocar um responsável ou responsáveis pelas denúncias. Então, é o canal ali, o grupo de pessoas que vai ficar responsável por recepcionar, tratar e encerrar a denúncia. A gente vai clicar aqui em adicionar responsável. Agora, no momento, somente a Helena, né, que é o perfil que eu estou logado aqui na minha demo, está como responsável. E aí, somente quem está marcado como responsável aqui é que vai ver esse botãozinho aqui, canal seguro, tá? Mais ninguém, nem o administrador, nem o colaborador, nem o gestor, ninguém vai mais conseguir ver esse botão
a não ser quem está registrado aqui como responsável. Fora isso, a gente tem também a descrição de categorias. Então, a Factorial ela já traz algumas categorias de reclamação, de denúncia, mas também possuímos a possibilidade de criar uma nova categoria aqui, tá? Agora, qual que é a visualização do responsável pela denúncia? Aqui no canal Seguro, clicando, a gente vê essa visualização aqui. O identificador é o identificador da denúncia, é o código da denúncia. O status, criado, arquivado, em andamento. Vamos ver aqui outros status, ó, processado e descartado também, tá? Vamos olhar aqui nessa denúncia. A gente vê que está desconhecido, todo mundo aqui, mas temos um Matheus Santos aqui. Por que que apareceu o nome dele? Porque existe a possibilidade do colaborador se identificar se ele quiser, tá? Existe um botãozinho lá, vou mostrar para vocês como é que funciona. Aí aqui temos a data de envio e a categoria dessa denúncia. Vamos entrar aqui. Essa visualização da denúncia criada. A descrição foi o próprio colaborador que colocou. E aqui nas notas do caso, são notas que eu vou deixar para mim ou para outra pessoa que também está cuidando da denúncia, onde a gente vai trocar informações, só que isso não aparece pro colaborador, tá? Tudo que eu deixar aqui nas notas do caso não vão aparecer para o colaborador. Aqui em respostas públicas, sim. Então, se eu quero responder uma denúncia já com um posicionamento, eu quero falar, recepcionamos a sua denúncia, vamos trazer um feedback, vamos trazer um retorno em tantos dias, tudo aqui, tá? Então, ó, o denunciante fez um comentário com data e hora, e o representante da empresa respondeu, hoje às 11h21. Vamos alterar o status para andamento, porque essa denúncia já está começando a ser tratada, beleza? E eu também posso alterar a categoria se eu quiser. Eu acho que essa categoria não se encaixa com a reclamação dele. Posso mudar aqui também, tá? Sem nenhum problema. E aí, como é que eu vou abrir como colaborador uma denúncia? É muito simples. Aqui nesse botãozinho de ajuda, no canto inferior direito, a gente pode clicar, ele vai trazer alguns links que a gente pode entrar em contato com a Factorial, com suporte, central de ajuda, e ele também deixa enviar uma reclamação. Eu vou, como colaborador agora, eu vou entrar, clicar nele, deixa eu compartilhar essa guia, e essa vai ser a visualização do canal Seguro da Factorial. Aqui são as etapas, e aqui nesse botão eu posso acompanhar uma denúncia que eu já fiz. Vou fazer um processo aqui bem rápido com vocês, tá? Então, reporte essa denúncia em segurança. As informações serão criptografadas para garantir que sejam tratadas com os mais altos padrões de privacidade e segurança. Então, vamos descendo aqui. Conte-nos o que aconteceu. Qual é o seu relacionamento com a empresa? Então, às vezes eu sou um cliente, um contratado, um ex-colaborador, um fornecedor ou outro. Eu vou colocar que eu sou um colaborador. Aqui está a opção de que se eu quero ou não fornecer os meus dados, tá? Então, querendo fornecer, né, marcando essa opção, eu coloco aqui meu nome e sobrenome e e-mail. Se eu marcar essa opção, toda vez que houver uma atualização da denúncia, eu serei notificado por e-mail. Se eu não marcar, eu preciso acompanhar isso manualmente, eu preciso entrar para ver se teve alguma atualização, tá? Então, eu não quero fornecer meus dados. Descrição. O mínimo de caracteres aqui é 50. Se eu colocar menos que 50 caracteres, ele não me deixa avançar. E aqui em anexos, eu consigo fazer um upload de algum arquivo. Então, ó, é uma prova de uma reclamação de um problema que aconteceu, uma troca de mensagens, enfim, o colaborador pode colocar o que quiser aqui, até no máximo de 10 megabytes, tá? Li e aceito o termo e o sistema de informações e dou o próximo. Agora eu vou criar uma senha. O colaborador precisa salvar essa senha, tá? Porque ele vai utilizar para acessar a sua denúncia. Digitei. Agora o código de acompanhamento. Esse também é um código que eu preciso copiar e salvar em algum lugar para poder acompanhar, tá? Então, acabei de criar a denúncia, ela já está feita, já recebemos a denúncia, já vai aparecer lá naquela telinha de canal seguro. Quero acompanhar. É o que ele vai me pedir, código de acompanhamento e senha.
essa visualização do tratamento da denúncia que eu já fiz. Tá? Então, aqui o código de acompanhamento, status, quando foi criado, data limite. Então, a data limite sempre vai ser ali, ó, fevereiro, março, abril, maio. 3 meses é o tempo limite para a gente finalizar esse tratamento aqui, dá um retorno final sobre ela. Tá? Última atualização de status, relação com a empresa, a categoria da conduta, da má conduta, e a descrição. Aqui, nessa parte, é onde vai ficar os retornos e as trocas de mensagem entre quem reclamou, e quem está tratando essa denúncia. Tá? Então, tudo que eu colocar aqui, eu publico, e aí vai aparecer. Quando quem está tratando, o responsável, responder, vai aparecer aqui também como uma atualização. Tá? Acredito que seja isso, tá? A gente passou aqui por bastante coisa. O canal seguro, então, ele vai linkar com as exigências da NR1, que é a existência de um canal formal, confidencial e rastreável para relato de assédio, conflito, pressão excessiva, condutas inadequadas e todo tipo de risco psicossocial, com registro, acompanhamento de ocorrências. E aí a Factorial, com o nosso canal seguro, vai permitir que tudo isso aconteça, gera um histórico completo de cada caso, os responsáveis pela análise, as etapas de tratativa e as ações tomadas. E aí a gente consegue também, né, linkando ali com a NR1, ele vai mostrar que a empresa não é omissa diante dos riscos humanos e possui governança estruturada para receber, analisar e tratar essas denúncias. O histórico de cada caso fica ali para a auditoria e é uma prova de que existe um meio seguro de comunicação. Então, às vezes, o colaborador ele só vai conseguir ser sincero sobre uma situação que está acontecendo ali, né? Então, nesse canal seguro. Então, essa é a melhor forma que a gente tem atualmente para recepcionar uma denúncia e tratar ela. Tá? Lembrando que Forms e qualquer outro tipo de Google Forms e esses outros aplicativos, eles não garantem o anonimato, o registro, o tratamento adequado, categorização. Então, ele não vai ser válido para auditoria, tá? Sempre vai ser válido um sistema como esse para recepção e tratamento de denúncias, tá? Então, resumindo tudo para vocês, exigência principal, clareza de papéis e metas compatíveis com cada cargo. É entregue na avaliação de desempenho através da organização de expectativas e registro de feedback PDI. Monitoramento contínuo do ambiente e escuta ativa. Pelo engajamento ali, a gente consegue detectar os riscos psicossociais em tempo real, com dados contínuos, e também o tratamento de relatórios. Exigência de controle de jornada e prevenção de sobrecarga e fadiga. Através da gestão de férias e ausências, a gente consegue identificar padrões de adoecimento, sobrecarga antes da crise, através também ali dos painéis de relatórios que a gente tem. Exigência, capacitação obrigatória e documentada, através dos treinamentos, garante e comprova esses treinamentos exigidos pela NR1 com certificação. E, por fim, um canal confidencial e rastreável para denúncias, onde o canal seguro vai provar que a empresa recebe, trata e registra riscos humanos. Acho que da minha parte é isso. Obrigado, falei bastante, às vezes eu falo um pouquinho rápido demais, mas obrigado por todo mundo estar prestando atenção, estar aparecendo aqui, interagindo. Agora eu deixo com a Andresa para continuar de onde eu parei. Obrigado, gente. Maravilha, Matheus. Arrasou. Deixa eu voltar aqui para a nossa apresentação. Boa. Estão vendo minha tela? Apareceu agora. Beleza. Bom, Matheus, então, muito obrigada. Acho que essa parte de mostrar, né, como colocar em prática é que o pessoal mais adora, então, muito obrigada. E, bom, gente, vi que tiveram bastante dúvidas ali no chat, a gente já vai passar ali para responder elas, mas antes, para fechar, a gente sabe que colocar NR1 em prática exige ali um trabalho, não é fácil, não é barato também, e ainda mais no início do ano, que a gente tem tanta coisa para fazer, orçamento, metas para decidir, por isso a Factorial pensou num jeito de ajudar vocês, e a gente elaborou uma ação especial.
Então, como que vai funcionar? Vai ser um desconto progressivo para quem quiser aplicar esses módulos que o Matheus mostrou para a gente no dia a dia e ficar de acordo com a conformidade que a NR1 exige. Então, como que vai funcionar? Se você adquirir um módulo, você ganha 5% de desconto. 2 módulos, 10%. 3, 15%. 4, 30%. E 5, 40%. Porém, a gente conversou aqui internamente e para quem está participando do nosso webinar hoje, a gente conseguiu mais 5% de desconto. Então, esse desconto é válido até 30 de março. Então, você que está aqui com a gente, acompanhou, conversou ali com a sua equipe e viu que tem algum módulo que seja interessante, entre em contato com o seu gerente de contas, fala que você participou do webinar e garante já o seu desconto a mais. Então, acho que é isso. Agora, hora das dúvidas. Vamos ver aqui. A gente teve bastante dúvidas, a gente já foi respondendo, mas eu anotei algumas aqui, Matheus, que eu acho que você pode ajudar a gente. Eu vi que você já explicou o que é NPS, né? A pergunta da Fernanda Ramos. Fernanda Ramos, qual que é a pergunta? Ela perguntou o que é NPS. Ah, sim, respondi. O NPS ele é uma pesquisa de satisfação do colaborador com a empresa, que aí vai te trazer se a pessoa ela é uma detratora, então um colaborador que realmente não está satisfeito com a empresa, um sinal de alerta, e aí temos os passivos, que vão te trazer ali uma pessoa que não está nem tão feliz, nem tão triste, ela está ok, mas ela não é uma promotora. Um promotor é de 9 a 10, a pesquisa é de 0 a 10, né? E aí um promotor de 9 a 10, que é essa pessoa promove essa empresa, essa pessoa divulga essa empresa para as pessoas, ela mostra para outros possíveis candidatos, uma pessoa que gosta muito de estar ali na empresa trabalhando. Boa. Outra pergunta da Bruna. Ela falou que na empresa dela, eles aplicam o NPS trimestralmente. É um bom tempo? Eu considero que seja assim, né? Um NPS, só tem que tomar cuidado, às vezes, se tem muita pesquisa rolando ao mesmo tempo, sabe? Na minha opinião, pelo menos, eu como colaborador, se tem avaliação de desempenho, pesquisa de clima, NPS e outros tipos de questões ali rolando ao mesmo tempo, às vezes eu acho que pode ficar muita coisa, e aí eu não sei se eu dou conta de responder tudo. Mas, pesquisa de NPS trimestral é uma boa forma de acompanhar e a atualização, né, as mudanças de todas as tratativas e coisas que o RH da sua empresa está fazendo para melhorar. Então, você tem uma curva de entendimento e evolução sobre as respostas bem maior do que se fosse semestral. Boa. Tem outra aqui interessante. É possível aplicar essas ações de engajamento de forma anônima? As pesquisas de clima e a NPS já podem. A NPS é certeza que é anônima. A de clima, a gente consegue colocar a opção de anonimato também. Lembrando que pesquisa de clima, para ser anônima, ela tem que ter no mínimo 3 respostas. Então, 3 pessoas precisam responder. Mas sim, consegue garantir o anonimato de todas. Beleza. Vi aqui que a Betânia perguntou também que eles precisam ter esse laudo de riscos psicossociais se a gente oferece esse serviço. Um laudo de risco? Não entendi. Isso, eles precisam fazer o diagnóstico para saber o que a empresa deles precisa. Betânia, a gente não oferece esse serviço, mas em breve, se a gente tiver algum parceiro para te indicar, para você conseguir, a gente te indica para você fazer esse processo. Vi que a Thalita já respondeu ali também. Vamos ver umas perguntas. A Bruna pediu para recapitular os módulos. Matheus, você pode passar para a gente de novo quais módulos você falou durante a sua apresentação, por favor? Claro, deixa eu apresentar aqui. Vocês querem que eu apresente de novo? Ou só fale? Pode só falar. Beleza. Então, gestão de férias e ausências, tá? Ali para a questão de acompanhamento de tipos de ausências, então a pessoa está pedindo muito atestado, está faltando demais sem justificativa, e aí a gente consegue criar dashboards e análises mais detalhadas sobre em que dia da semana está saindo mais atestado, questões também por equipe, segmentação por equipe, por local de trabalho,
tudo isso dentro ali da questão de análises, da parte de análises ali do módulo base da Factorial. Aí temos o canal seguro, né, que ali é o canal de denúncias, onde a pessoa consegue tratar qualquer tipo de reclamação. Temos também a parte de desempenho, onde você consegue estruturar realmente PDIs, planos de desenvolvimento, avaliações de competências vinculadas a cargos, então ter um histórico de tudo isso. Depois que você cria um PDI, você consegue, depois tanto do gestor e o colaborador assinar, você consegue baixar esse PDI como um documento oficial com registro em auditoria, né, válido juridicamente, para proteger tanto a empresa quanto o colaborador. Temos também a questão do engajamento. O engajamento vai englobar reuniões de one-on-one para acompanhamento mensal, quinzenal, e alinhamento entre expectativa do gestor sobre o colaborador e também desenvolvimento dele semanal ali. Pulso, para entender como é que as pessoas estão se sentindo dentro da sua empresa, com recorrência diária, você consegue ter um acompanhamento quase em tempo real sobre isso. Pesquisas, a gente consegue criar todo tipo de pesquisa, e NPS também, NPS que eu expliquei anteriormente, para ver como é que está a saúde ali da empresa e dos colaboradores lá. E aí temos também treinamento, né, quase que esqueci, que o treinamento que é da NR1, ela pede, ela obriga que as pessoas que estão trabalhando nessa empresa tenham capacitação em áreas de NR1 também, né, então ela tem que aprender sobre isso, e sobre outros tipos de treinamento que sempre são necessários e tem exigência ali, dependendo do ramo da empresa. Boa, obrigada. Gente, sei que são muitas perguntas. Só para tirar uma dúvida que eu acho que pode surgir, ali tem o LMS, ele está incluso no pacote, como o Matheus mencionou, porém, ele tem que vir atrelado ali à gestão de treinamentos, tudo bem? Então, você pode adquirir ele, mas para adquirir, você tem que ter o gestão de treinamentos. E teve uma pergunta do DP Turcão, perguntando, tudo que foi falado aqui, seriam módulos adicionais? Se você, por enquanto, não tem algum desses módulos, sim, você precisa adicionar um que seja da sua escolha. Agora, caso você já tenha, é só continuar utilizando ele da melhor forma e com o nosso apoio também. Pessoal, eu sei que a gente teve muitas perguntas hoje, mas a gente vai finalizando por aqui. Espero que a gente tenha conseguido responder a maioria delas, mas a gente anota todas para que a gente consiga responder vocês depois. Então, fiquem tranquilos, vocês não vão ficar sem retorno. E seria isso. Agradeço a vocês por terem ficado aqui com a gente até o final. A gente vai mandar aqui uma pesquisa rápida para vocês responderem em forma de enquete mesmo, para não ficar abrindo formulário, não ficar abrindo outra aba, assim já facilita. Então, peço, por favor, que vocês respondam e agradeço mais uma vez a participação de vocês. Tá bom? Muito obrigada.